podem chegar mais vezes se quiserem. Prefeito, dos desafios que o senhor assumiu dos compromissos que o senhor assumiu na campanha, qual o principal? O que o senhor pretende colocar em prática tão logo a partir de segunda-feira? O que nós vamos trabalhar imediatamente é na construção de uma solução para o transporte coletivo de Caxias do Sul, porque nós tínhamos a expectativa de que o governo Cassina conseguisse publicar o edital em tempo, o que não foi possível. Nós estamos num período de recesso em muitas entidades, precisamos submetê-lo ao Tribunal de Contas e aí isso aí está nos dificultando. E é uma prioridade porque é um contrato precário que vence em maio e nós precisamos cumprir esses prazos porque a renovação dele seria muito difícil. Há pouco eu lhe perguntei sobre o transporte, o preço da tarifa do transporte coletivo. Nós vamos trabalhar com todo empenho para transformar ela em R$ 3,50, talvez não no primeiro momento, mas durante esse período, tomando decisões, negociando com a comunidade e também com a Câmara de Vereadores, porque se o transporte coletivo não tiver um preço competitivo, ele não vai se desenvolver. Ele está em franca decadência. Nós já transportamos 300 mil passageiros diários em 2010, com o início da pandemia por conta de desemprego e crise econômica e concorrência dos aplicativos já estava em 150 mil e hoje são 65 mil. 65 mil passageiros não sustenta uma estrutura do tamanho que precisa para atender todas as linhas de Caxias do Sul. Então é uma questão de sobrevivência do transporte nós reduzirmos a tarifa. Não é algo fácil, não é simples, mas nós vamos trabalhar forte em cima com o apoio da comunidade e do Legislativo para que a gente possa viabilizar o transporte coletivo novamente. Prefeito, sobre a questão da saúde, é uma grande preocupação que todos têm, a questão da grande quantidade de pessoas em leitos de UTI. Então, quais serão as primeiras ações e desafios com esse sentido? Nós já estivemos conversando com o governador Eduardo Leite, pedindo apoio do governo do estado. Lamentavelmente, o decreto de calamidade do governo federal não foi prorrogado e aí não pode ser o estadual e nem o municipal. E isso nos traz dificuldade na questão de alocação de recursos para uma área que está no seu limite. Hoje o problema da saúde não é apenas leito, não é espaço físico, é profissionais. As pessoas estão no seu limite, não aguentam mais. Por isso que nós vamos fazer uma campanha muito forte, precisamos dos senhores da imprensa, para que as pessoas tenham essa consciência de cuidar de si, mas acima de tudo do próximo, porque o vírus não é brincadeira, está por aí. Nós perdemos nessa última semana muitos caxienses, folgou a UTI da pior maneira possível, pela morte, pelo óbito de pessoas. E isso é o que nós não queríamos. Nós queríamos que reduzisse, que melhorasse o índice de ocupação da UTI por diminuição, menor internação, né? Menor contaminação. Hoje o senhor anunciou o secretariado, inclusive o senhor trocou a presidência da Codeca, né? Ele foi para a Receita. A senhora Paula também vai assumir algum cargo? Por que essa troca da Codeca? Como ficou seu secretariado? A Paula vai fazer o trabalho de interlocução e transversalidade entre as secretarias, que é inclusive da especialidade e da formação dela. A Codeca, nós temos que ser muito transparente, como a gente sempre foi e será nas nossas ações. Nós havíamos escolhido o Dornelles, que inclusive havia sido cogitado anteriormente para outras pastas, porque é uma pessoa que nós conhecemos há mais de 40 anos, sabemos da sua competência e da sua habilidade de lidar com pessoas. Mas o Conselho da Codeca nos alertou de uma questão que havia passado batido para todos nós, que é a questão dele ter trabalhado na coordenação da campanha. Nós sabíamos que era vedado dirigente partidário, mas escapou. Foi uma coisa que nós temos que admitir, que olhamos e há entendimento que isso pode ser desconsiderado, mas nós não queremos correr o risco e nós temos que dar exemplo de cumprir a legislação. Em interpretação controversa, nós preferimos não correr o risco. Então, a Codeca, por mais uns dias, o Nestor Basso continua, conversamos com ele, até porque lá não é o prefeito e a vice que substitui, é o conselho. Tu tens que convocar o conselho e o conselho é que faz a eleição. E foi justamente quando nós manifestamos
verbal para encaminhar a documentação que houve esse alerta por parte do Conselho, a quem nós agradecemos o cuidado e o zelo, e veja a importância do Conselho quando ele realmente se dedica. Pessoas capacitadas, pessoas que foram lá e interpretaram de forma diferente daquilo que nós tínhamos análise. Nós temos um outro secretário que também já está confirmado, mas ele testou positivo esta semana, que é o Maurício Martins, que vai assumir a Secretaria de Parcerias Estratégica e Gestão de Recursos, que assim que ele for liberado clinicamente, ele deverá assumir. Estimamos aí pelo dia 10, 11, né, já que testou positivo no início dessa semana, que é uma dupla lástima, né, de saber que ele está acometido da Covid e que nós poderíamos estar empossando ele também. Temos mais o chefe de gabinete, aqui o Cristiano Becker, e o delegado Paulo, que aguardam publicação das suas aposentadorias para que nós possamos dar posse a eles. E comunicação? Comunicação também nós devemos anunciar já na próxima semana. Já estamos em conversa com a pessoa, apenas que sabe que na vida todo mundo tem seus compromissos, ninguém pode ficar de braço cruzado. Então, quando recebe um convite, a pessoa precisa organizar a sua vida pessoal e, portanto, a gente vai preservar o nome enquanto ele possa fazer essa organização da sua vida pessoal. Nós tivemos o PROCON foi anunciado. Uma outra novidade que nós devemos trazer para nos assessorar ali, presidindo o Conselho de Governança, é o ex-prefeito Mansueto de Casa Serafine Filho, que nós vamos trazer ele para coordenar um Conselho de Governança ligado diretamente ao gabinete do prefeito, aonde ele fará interlocução com as entidades sociais, com o MOB Caxias, com os diversos segmentos, inclusive na licitação do transporte coletivo. Nós pretendemos que ele vá fazer visitas às grandes empresas do transporte para que eles se interessem pela licitação de Caxias, que venham participar, vendendo justamente a imagem de uma cidade que tem viabilidade, que tem projeto. Então, o ex-prefeito Mansueto vai cumprir esse papel ligado a nós, sem interferir nas outras secretarias, mas sendo uma espécie de conselheiro, justamente nos ajudando, inclusive com a sua experiência e com as suas ideias, projetar Caxias para o futuro. O senhor, em respeito à receita, o caixa da prefeitura, o Eloy Frisse falou sobre o que deve ficar para a gestão de vocês. Está dentro do esperado? Isso é uma situação que preocupa ou é contornável? Preocupa muito, porque eu fiz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário. E desde a administração Guerra nós estamos acompanhando um processo que em economia nós chamamos de boca de jacaré, que é quando a receita cai e a despesa sobe. E ela subiu por uma série de fatores, porque nós mandamos muitas empresas embora, a crise econômica, a pandemia, né? Então nós tivemos uma queda brutal de receita e a saúde exigiu investimentos que não estavam previstos. Então a gente agradece ao prefeito Cassino e ao vice Eloy desse superávit, mas nós sabemos também que isso aí foi fruto daquele trabalho que foi feito juridicamente, que há anos o SAMAI deveria ter repassado esses recursos por utilizar a rede compartilhada, e que foi o recurso que ajudou, inclusive, a resolver o problema de fim de ano. Então, a questão do município ela não é tão confortável assim. E nós temos o FAPS, que já a secretária Magda alertava isso ainda em 2017, que 2021 seria um dos maiores problemas para ser administrado, porque já a partir de janeiro o FAPS ele é um problema, porque pula para 43, que hoje é 28, a contribuição para o fundo de aposentadoria. Praticamente inviabiliza o orçamento de Caxias do Sul. Então, os dois grandes problemas que nós precisaremos enfrentar é o FAPS e o Manha Bosco. O Manha Bosco é pesadíssimo, é uma dívida impagável, mas tu tem como negociar, inclusive, colocar imóveis na negociação. O FAPS não, o FAPS tem que ser dinheiro vivo e do orçamento do município. Prefeito, se me permite,
Não sei se vocês prestaram atenção, né? Uma das nossas estratégias foi montar uma secretaria de parcerias estratégicas, né? Justamente porque toda a operação, todos esses desafios que o prefeito acaba de citar, eles têm que andar normal, as secretarias tocarem. E essa parceria, essa Secretaria de Parcerias Estratégicas, ela vem para, ao mesmo tempo, os grandes desafios em relação a aeroporto, Maesa, estação férrea, que foi proposta de nosso governo, iluminação pública, festa da uva, andarem. Então a gente tem a operação andando com muitos desafios e grandes desafios, mas também terá uma secretaria específica olhando para essas parcerias público-privadas como uma forma de nós botar energia, dinheiro, movimentar a economia da cidade. Uma pessoa com larga experiência na capital, onde ele participou do governo Marquesano, do Largo do Guaíba, né? Ali, como é que se chama aquele? Orla do Guaíba, um projeto bacana, iluminação pública, mercado público. Então, uma pessoa com trânsito, com experiência e que vem se somar a essa nossa equipe aqui também, porque Caxias, como nós estamos com dificuldade financeira, o município vai ter que lançar mão dessas parcerias para que a gente dê o impulso necessário na economia. Senão, uma coisa depende da outra. E nós precisamos que a economia de Caxias ela retome o mais rápido possível para que tenhamos recursos para poder atender melhor a saúde, a educação, essas questões. Se não tem receita, fica difícil. E com discurso a gente não resolve, mas sim com ações. E é isso que nós vamos buscar fazer. Paula, se a senhora me permite, a gente vai conversar com a secretária da Saúde ao longo disso, mas eu queria te ouvir um pouco em virtude da tua experiência na gestão hospitalar que a senhora traz anteriormente. A gente sabe que vai ter um agravamento, provavelmente, da situação da pandemia em função das aglomerações que aconteceram agora. E o secretário anterior sempre falava da dificuldade que está acontecendo agora, que é de encontrar recursos humanos para trabalhar nesses leitos de UTIs. Então, eu queria ouvir da senhora, assim, se existe alguma estratégia, alguma coisa que dê para se adotar, para contornar isso que deve se agravar ainda mais agora. Pois é, gente, eu acho que alguns de vocês estavam presentes na reunião eu acho que poucos dias atrás, onde os hospitais se uniram e nos procuraram, né? Inclusive convidaram nós, que estaríamos à frente agora esse ano, para participar da reunião. De imediato, a gente pediu para aquela reunião ser repetida com a presença da imprensa, porque ali os profissionais, os dirigentes hospitalares trouxeram a realidade. Eu acredito muito que nada como a gente ouvir, né? Porque quando a gente ouve falar, é uma coisa, mas quando a gente presencia as dificuldades. E elas são desde o início do ano, e não tem, inclusive nós fizemos perguntas, teríamos como chamar estudantes de enfermagem, medicina em final de ano, coisa assim. Só que, gente, justamente por ter trabalhado em um hospital, a gente sabe que profissionais para trabalhar em leitos de UTI não se formam de um dia para a noite. Então, nós estamos realmente diante de uma situação que ela é muito difícil. Então, assim, a maior estratégia é a conscientização, porque todo o trabalho feito até agora, que muitas vezes até as pessoas julgam que possa ter começado muito cedo, lá em março, era justamente para a gente preparar a estrutura, para que a gente não tivesse na nossa cidade, no nosso estado, pessoas morrendo sem atendimento, né? E nós estamos torcendo muito para que isso não aconteça, mas a chance disso vir a acontecer é grande, gente, né? Nós temos que ser reais, é um dado de realidade. A gente está vendo pela televisão o que está acontecendo no litoral, não durante o dia, a gente até vê na praia, está o pessoal com distância, mas as festas dos jovens, principalmente, com muita aglomeração, né? Eles vão retornar para a cidade. E como que a gente vai fazer? Porque até nós já foram, como é que eu vou dizer, atualizados os leitos, dia 31 de dezembro, vem ser um contrato de vários leitos, nós já autorizamos que fosse renovado, né? É um custo alto por diária desses leitos, foram ampliados recentemente, mas como disse o Adiló anteriormente, não adianta só botar mais leitos, se nós não temos gente para atender. E sem previsão de aporte de recursos federais, coisa que aconteceu em 2019. O governo federal já está praticamente sem condições também de ajudar.
E por isso que nós estivemos junto ao governador Eduardo Leite pedindo ajuda, porque nós temos consciência da gravidade do problema. E tudo que nós queremos é que Caxias continue sendo a cidade do mesmo porte com menor índice de letalidade no país. Mas para isso nós precisamos do compromisso e do cuidado e da responsabilidade de todos os caxienses, de todas as pessoas. O prefeito tem a possibilidade de lockdown? O governo trabalha com essa possibilidade? Não, eu não defendo como o fechamento do comércio, das atividades como solução. Eu defendo apertar sim na fiscalização com aqueles que não se comprometem. Porque o compromisso não é só comigo, eu tenho que me preocupar com o meu semelhante. E as pessoas têm que ter essa consciência. Então nós vamos apertar a fiscalização em cima daqueles que não respeitam. E não prejudicando aqueles que respeitam, que estão colaborando, que já sofreram perdas por restrição da sua atividade econômica, mas que fizeram de tudo para colaborar. Quem tem que ser apertado, e para isso, inclusive, o governo do estado colocou a Brigada Militar, dando um apoio muito forte, nós temos que combater a irresponsabilidade e deixar a economia fluir, senão cada vez fica pior. Prefeito, o senhor tem experiência na Secretaria de Obras. O ex-vice-prefeito Eloy Frisso disse agora no seu discurso que gostaria de ver a cidade com obras na área urbana. O senhor tem no seu horizonte alguma obra que o senhor gostaria de dar início? Sim. Um dos primeiros desafios nossos é renovar o parque de máquinas da Secretaria de Obras, para que a gente possa, inclusive, dar uma atenção melhor para o nosso interior. Na sequência, nós sabemos de projetos que têm previsão já de elevadas. Nós temos o desafio grande de resolver a questão da entrada do desvio Risso, que nós vamos trabalhar em parceria com o DAIR. E, evidentemente, que tem algumas aberturas de rua que nós defendemos durante a campanha, que nós vamos trabalhar em cima. Já tivemos uma conversa com o secretário Alfonso nesse sentido. Certo. De minha parte, muito obrigada. Da minha também. Até mais. E vamos torcer para que a pandemia